Olá, amigos telespectadores da TV Câmara Pouso Alegre, canal digital 18.2. No ar, mais um Câmara Entrevista, e hoje nosso Câmara Entrevista é para falar sobre a Alhambra, porque o mês de junho é o mês de conscientização sobre essa doença. E olha só, essa doença tem um nome muito difícil, né? Quem vai conversar com a gente para explicar, falar um pouco dessa doença é a Márcia Neri. Ela é portadora, a doença chama linfangeliomatose. É bem difícil o nome da doença, mas quem vai explicar para a gente melhor é a Márcia Neri, que participa conosco aqui. Mas antes da gente começar a nossa entrevista, eu quero esclarecer a todos vocês, telespectadores, que nós estamos fazendo essa reportagem, essa matéria, de forma remota, ou seja, eu estou aqui nos estúdios da TV Câmara, isolado, apenas eu fazendo essa gravação, por isso eu estou sem máscara, e a Márcia Neri, ela está na empresa dela, também fazendo de lá, por isso, durante a entrevista, ela vai estar também sem máscara. Uma forma de segurança também da gente seguir aí as normas de segurança contra, a Covid-19, então todos nós devemos, sempre que for sair, utilizar máscara. Por isso, então, que aqui é só a gente não estar usando porque a gente está isolado, então não tem problema, a gente está seguindo aí as normas da vigilância sanitária. Mas bom, Márcia, vamos falar então, como surgiu esse mês de conscientização, essa campanha rosa, que é o mês de conscientização que a Alhambra realiza aqui. Eu queria que você falasse para a gente, um pouco dessa campanha e primeiramente agradecer, sua disponibilidade, e é um prazer tê-la aqui participando do nosso Câmara Entrevista. Meu nome é Márcia Neri, Eu sou de Pouso Alegre, sou portadora de uma doença rara, que se chama linfangioleumimatose. E neste mês de junho, é o mês mundial da conscientização da LAM, que é a sigla dessa doença com um nome tão complicado, Eu já sou portadora, meu diagnóstico foi em 2009, março de 2009, eu tive a primeira manifestação em 2008, mas o diagnóstico veio em março de 2009. Ô Márcia, o nome é difícil, Você explicou pra gente aí, mas assim, eu queria que você explicasse por que a sigla é LAM, E o que você contasse pra gente também, como que você descobriu a doença, como que foi? Então, em outubro de 2008, eu tive um pneumotórax espontâneo e fui internada, tive que fazer a drenagem, E o médico pediu, o pneumologista pediu para que eu voltasse depois de um mês, 2 meses, para a gente poder fazer uma tomografia. E na tomografia veio que eu tinha alguns cistos pulmonares sugestivos de linfangioleumimatose. Foi um susto muito grande, não só para mim, como para o médico também. Em Pouso Alegre, nós temos uma portadora, apesar de ser uma doença tão rara, estima-se que entre 3 a 5 mulheres a cada 1 milhão no Brasil. Então, assim, é uma doença muito rara, mas mesmo assim, em Pouso Alegre nós temos 2. Sou eu e a Leila Braga, que, aliás, já é até transplantada, ela fez transplante pulmonar, a doença dela evoluiu a um ponto de ter que fazer o transplante. Na época em que ela descobriu, e que eu também descobri, se a doença evoluísse, o processo seria de transplante. Hoje, nós já temos o sirolimo, que é uma droga que é usada para segurar essa doença para que não haja evolução. Então, hoje, graças a Deus, foi descoberto, é uma descoberta nova, o sirolimus entrou na aprovação da bula em 2017, que a gente conseguiu incluir o sirolimus na bula, dizendo que ele também seria para LAM. E em 2020, o ano passado, nós teve a consulta pública pelo Conitec, para que essa medicação, que é a única medicação para o controle dessa doença, pudesse entrar no rol da medicação fornecida pelo SUS. Ô Márcia, você falou aí que é uma doença rara, que geralmente acomete, na sua maioria, as mulheres, Então eu queria que você falasse pra gente, que além de você, é uma doença rara, você falou que tem, acho que 1 milhão, a cada uma mulher em 1 milhão, mas aqui em Pouso Alegre tem mais uma mulher que possui essa mesma doença que você tem, Então, quando eu fui para São Paulo, porque aqui não existe tratamento, nós não temos centros, porque hoje nós temos vários centros no Brasil que foram criados pela Alhambra, depois que a gente assumiu a diretoria em 2017, então a gente trabalhou em função disso,
Quando eu fui para São Paulo, os médicos lá me falaram, entendeu? E o próprio médico aqui em Pouso Alegre comentou comigo sobre a outra paciente. E quando eu cheguei em São Paulo, eu questionei, perguntei, mas eu vim a conhecer a Leila, na verdade, praticamente, eu acho que uns 6 anos depois de descoberta da doença. Eu a conhecia pelo Face, a gente tinha amizade no Face, às vezes conversávamos, mas, assim, pessoalmente, eu só fui conhecê-la há mais ou menos uns 6 anos depois de saber da doença e saber que ela tinha sido transplantada, e a gente ficou muito próxima, nos conhecemos porque a madrasta dela, a esposa do pai dela, caminhava comigo. Então, foram, assim, coincidências que nos uniram. Mas eu fiquei sabendo através, lá em São Paulo mesmo. E aí, hoje, no caso dessa senhora, a Leila, ela teve que fazer outro transplante pulmonar, no caso, ela fez o transplante do pulmão para poder seguir a vida, né? Isso, a doença dela evoluiu ao ponto do transplante pulmonar. Então, assim, ela já teve, quando descoberto, já foi um estágio mais avançado da doença, porque essa doença ela é uma doença progressiva. Então, ela é considerada uma doença, é uma neoplasia, a gente fala uma neoplasia de grau leve, porque ela é obstrutiva, então ela vai tomando conta do pulmão, esses cistos vão se proliferando e vão tomando conta do pulmão. Então, quando existe essa manifestação mais grave da doença, em que a pessoa é acometida, né, o que acontece é que ela vai perdendo a capacidade de respirar. Então, ela passa a usar o oxigênio, fica praticamente... nós temos colegas que estão há 24 horas no oxigênio, então vivem no oxigênio. Então, é uma doença que realmente, quando no estágio grave, ela acomete o pulmão de uma tal forma que a pessoa precisa de um tratamento mais eficaz, né, no caso, ou o sirolimus, e quando o sirolimus não consegue controlar, só mesmo o transplante pulmonar. Agora, Márcia, conta pra gente como que surgiu aí a ideia de você participar dessa associação, como que você descobriu que existia essa associação e como que foi para você entrar nela e hoje está fazendo parte da diretoria? Então, na verdade, a associação ela foi criada em 2004. Ela foi criada pela paciente, pela portadora Simone Garcia, que era do Rio de Janeiro, e posteriormente a Flávia Patitucci veio juntou-se a ela como vice-presidente, e as duas criaram a Alhambra. Essa associação, ela ficou meio que stand-by, as meninas trabalhavam, eu fiquei sabendo da associação em São Paulo, através dos médicos. Tive a oportunidade de conhecer a Flávia, estar com ela em mais de um encontro das portadoras, que ela fazia questão de fazer esses encontros anuais, mesmo sendo, ela já vivia no oxigênio. Então, ela fazia essas reuniões, né, das portadoras, para que a gente pudesse se conhecer. Então, logo que eu fui diagnosticada, eu já participei de um dos encontros. Márcia, nesses 10 anos, né, quando você descobriu a doença até agora, chegaram alguns medicamentos, né? E esses medicamentos, eles ajudam a controlar. Explica um pouco para a gente como que está, nesse sentido, a medicação para o controle da doença. Ele é o único medicamento que ajuda a controlar. Então, quando a pessoa está no estágio grave, eu não tomo o medicamento, graças a Deus, minha doença é controlada. Estive em São Paulo ontem e está tudo tranquilo, meus cistos não aumentaram, porque realmente é o crescimento desordenado desses cistos que fazem com que o pulmão vire uma colmeia, né? Então, ele fica todo furado e, com isso, a pessoa perde a capacidade de respirar. É uma doença difícil, né, Márcia? Só para a gente recapitular um pouco. Mas eu queria que você falasse para a gente como que é conviver com essa doença, como que é o dia a dia dela. Sim. O mês de junho é o mês mundial da conscientização da LAM. Hoje, no Brasil, nós temos cadastrados, depois que fizemos uma junção com o cadastro da associação da Alhambra e o cadastro do HC, acredita-se que hoje existe em torno de 220 pacientes cadastradas. Claro que deve existir mais, mas com subdiagnósticos que ainda não conseguiram ter o diagnóstico.
como você falou, é uma doença difícil, o nome é linfangioleumioma-tose. Em 2004 foi que surgiu a associação, pela Simone Garcia e Flávia Patitucci. A Simone fundou como presidente, depois a Flávia veio se juntar a ela. Eu tive a oportunidade de conhecer, todas as duas já são falecidas. A Simone faleceu com 33 anos e a Flávia com 49, se eu não me engano. É uma doença que ela é estrógeno dependente, então, por isso, uma doença quase que exclusivamente feminina. Então, ela depende do estrógeno. Ela traz consequências para o organismo. Tem mulheres que têm manifestações dela em outros locais, como no rim, com angiomilipomas, linfoma, várias outras manifestações que podem ocorrer. Realmente é uma doença grave. Eu tenho a sorte de não tê-la da forma grave, mas é uma doença muito grave. E o porquê da associação? Eu acredito que quando a Simone fez, para que pudesse dar suporte às meninas, às portadoras, quando chegam. Então, assim, um dos objetivos, dos maiores objetivos da Alhambra, realmente é dar esse suporte emocional aos pacientes e aos familiares, porque muitas vezes eles vêm até nós através dos familiares que nos encontram nas redes sociais. E também para arrecadar fundos para ajudar nas pesquisas, porque as grandes pesquisas, na maioria das vezes, são feitas nos Estados Unidos, pela comunidade de Cincinnati, coordenados pela Lung Foundation, que é a maior associação de lã do mundo. Então, ela é uma associação muito grande, que nos dá suporte, né? Então, a gente criou a associação, que é a Associação dos Portadores de Linfangioleumioma-tose do Brasil. Em 2017 que eu vim fazer parte da diretoria. Fui convidada para ser a tesoureira, nós somos em 4 diretores, né, 4 membros da diretoria, que é a presidente, Rivânia de Fortaleza, Maria Clara de Juiz de Fora, vice-presidente, Ângela de Brasília e eu aqui em Pouso Alegre. Por que eu comecei a fazer alguma coisa para ajudar a arrecadar fundos? Na verdade, a associação existia, a Flávia era muito debilitada, não conseguia fazer, ela conseguiu muito fora do Brasil. Então, assim, ela participava de todos os encontros da Lung Foundation, ela levou o nome da Alhambra para fora do Brasil. Mas ela não conseguia arrecadar fundos aqui no Brasil. Em 2018, eu perdi uma das meninas, uma amiga minha, que tinha sido diagnosticada junto comigo, chamava Valesca, e na verdade, a doença dela progrediu muito por falta da medicação dos sirolimus, porque como não era dispensado pelo SUS e ainda continua, já foi aprovado, mas ainda não estão conseguindo, e precisa ser judicializado. Então, ela ficou um tempo, ela era de Recife, ela ficou um tempo sem receber essa medicação, e com isso a doença dela progrediu. E quando da morte dela, eu fiquei muito triste, porque eu falei, gente, como uma pessoa pode morrer por falta de medicação? Então, a gente começou, eu junto com a minha empresa, né, que abraçou essa causa, a Med Center, eu fiz a minha primeira feijoada para arrecadar fundos. Então, fiz a feijoada, arrecadamos fundo, isso em 2018, e doei algumas joias minhas para que fosse feita uma rifa. E foi um sucesso. No segundo ano, em 2019, novamente, fizemos uma rifa, conseguimos mais prêmios, fizemos um bingo e também a feijoada, a segunda feijoada. E foi outro sucesso em 2019. Em 2020, infelizmente, nós não conseguimos devido à pandemia. Eu fiz uma live, onde os cantores, uma dupla sertaneja, Jane e Jefferson, doaram totalmente seu cachê, para poder fazer, foi tudo sem custos, a minha empresa arcou com o custo da produção, né, para que a gente pudesse arrecadar algum dinheiro. Nós tivemos a colaboração dos nossos fornecedores, que também doaram, tanto para a produção da live, quanto para a associação, e com isso, nós conseguimos ajudar algumas portadoras, porque, infelizmente, como nós somos mais ou menos em 200 portadoras, mas no Brasil todo, você imagina o Brasil, o tamanho do território,
e no Brasil todo. Então, nós temos meninas que estão na fila do transplante, que estão fazendo exames, mas, infelizmente, não conseguem se manter, no caso, na cidade, para poder fazer os exames. Então, a gente entrou com essa ajuda financeira. Nós temos meninas que, às vezes, precisam se locomover de um lugar para o outro, apesar de termos o direito do TDFD, né, que é o tratamento fora de domicílio, mas nem sempre é uma coisa que se consegue, tá? Então, às vezes, a situação do país não é uma situação, vamos dizer, bem colocado sobre esses direitos, então, alguns estados concedem, outros não concedem, e a pessoa não consegue se locomover. Então, nós tivemos uma paciente que foi ajudada pela Alhambra pós-transplante, ela é de Mato Grosso, ela ficou se mantendo por 9 meses em São Paulo, graças a Deus, devido à live, a gente conseguiu um valor razoável, porque se manter em São Paulo não é fácil, para conseguir ajudá-la lá, se manter por 9 meses em São Paulo. E nós estamos com uma outra menina, então, esse ano, por exemplo, a campanha que estamos fazendo, apesar além das campanhas, hoje mesmo nós temos uma live de conscientização, que o Dr. Bruno Baldin mais o Dr. Tadeu vão estar falando sobre Covid e vacinação, e LAM. A gente vive aí nesse período de pandemia, né, Márcia? E a pandemia da Covid, a gente sabe que atinge os pulmões. E essa doença, ela é estritamente pulmonar. Como que vocês estão trabalhando, lidando aí essa questão da pandemia com os cuidados para tentar evitar também a doença, né, o contágio da Covid-19, que é mais um problema para quem tem essa doença? Na verdade, os médicos que orientam é o seguinte, eles têm feito um trabalho sobre todas as pacientes, né, que já tiveram Covid. Algumas já pegaram, algumas precisaram ser internadas, ficaram no oxigênio, graças a Deus não tivemos nenhum óbito, tá, entre as portadoras. Mas a gente não sabe o que isso, que é um dos estudos hoje dos médicos, é o que isso pode acarretar ao longo do tempo, né, porque a gente sabe que o coronavírus, ele ataca principalmente os pulmões. Então, a gente não sabe o que isso vai acarretar ao longo do tempo. Então, a gente teve algumas meninas, até estamos com uma internada, outras passaram normalmente, entendeu? A única coisa que a gente tem pedido o tempo todo e que os médicos têm orientado é muito cuidado, uso de máscara, álcool gel, sair só em caso estritamente necessário, porque realmente a gente já tem já está debilitado, né? O sirolimus é um imunossupressor, então já tem esse problema que a imunidade já cai. Então, a gente precisa tomar todos os cuidados, muito mais do que uma pessoa que não tem nenhum tipo de comorbidade, né? A grande maioria já está conseguindo se vacinar, porque usa o imunossupressor. Algumas não estão conseguindo ainda, mas já estão indo atrás dos seus médicos para poder conseguir um relatório dizendo que é uma doença, uma pneumopatia grave, e porque alguns médicos não consideram, porque, por exemplo, como eu, não tenho sintomas. Então, eu sou assintomática, apesar de ter tido 3 pneumotórax, isso quando ela estava em atividade entre 2008 e 2010, mas depois eu não tive mais. Então, tem alguns médicos que não consideram como sendo grave porque a doença está controlável. Mas, na maioria, já estão conseguindo, entendeu? A vacinação, para que a gente possa, o mais rápido possível, ser vacinada, para que a gente não corra o risco, não só de acontecer algo mais grave, mais sério, mas também de ter consequências possíveis no futuro, né? Márcia, eu gostaria que você falasse para a gente o que representa o mês de junho para a associação. Realmente, em mostrar para o mundo que nós existimos, que somos raras, mas estamos aqui, existimos, e precisamos que as pessoas olhem para nós, não como coitadinhas ou pessoas doentes, mas que os médicos precisam se aprofundar um pouco mais, precisam querer conhecer um pouco mais a doença, e até nós mesmos, portadoras, a gente sempre conversa sobre isso, dizendo que a gente precisa se empoderar das informações, das doenças, nós temos o site, que é o www.alhambrabrasil.org, nós estamos nas redes sociais, no YouTube, e no YouTube tem vários vídeos
aliás, até a primeira entrevista que eu te dei, muitas portadoras chegaram até mim através desse vídeo, eu agradeço pelo que legal. Que me deu. Então, assim, é isso que a gente quer ser visto, então a gente precisa, pelo menos neste mês, que as pessoas estejam voltadas para esse Junho Rosa, para que a gente possa fazer a diferença, entendeu? Para chamar a atenção não só das pessoas normais, né, como diz, para nós leigos, mas também para a comunidade científica, para os médicos, para que realmente também não conseguem ter, muitos médicos não têm o conhecimento. Nós já conseguimos criar 7 grandes centros no Brasil para tirar tudo de São Paulo, porque só existia São Paulo. Criamos no ano esses 7 grandes centros, e agora conseguimos criar mais os centros satélites, que a gente passou a chamar, que são cidades menores, que os médicos fizeram. Nós tivemos agora, patrocinado pela Pfizer, um curso de aprendizado sobre a LAN, e de educação sobre a LAN, e daí eles conseguiram, aí entre eles mesmos, fazendo as reuniões, eles se propuseram a criar esses centros satélites, para que mais pessoas possam ter acesso aos médicos, porque, infelizmente, muitos não conseguem ter acesso, porque eu não tenho um pneumologista na cidade, ou porque ele não conhece nada da doença, e daí fica muito difícil o diagnóstico e o tratamento. E muitas não conseguem se locomover até São Paulo, entendeu? Para poder ter um tratamento. Bom, quem está passando pela Avenida Doutor Lisboa, Praça André Zé Bento, está vendo que a Catedral de Pouso Alegre está na tonalidade rosa, né? E essa tonalidade é para comemorar aí o mês da Alhambra, né? Para a gente estar encerrando a nossa entrevista, Márcia, as considerações finais, queria que você falasse um pouco mais desse sinal, né? Que significa aí uma conscientização para o mês Junho Rosa. Então, eu quero primeiramente agradecer ao Cônego Vonilto por ter sido mais uma vez disponível, ter dado essa disponibilidade e poder dar essa visibilidade na catedral, que fica linda de cor-de-rosa, e agradecer você por ter entrado em contato com ele para mim, muito obrigada. E gostaria de dizer a todos, quem puder contribuir, quem puder entrar no site e contribuir com a nossa associação, ela faz muita diferença na vida das pessoas, dessas mulheres portadoras que muitas vezes não têm aonde recorrer. Então, eu gostaria muito, vou estar lançando uma rifa na semana que vem, e gostaria, quem pudesse entrar, se cadastrar como doador, pudesse doar, pudesse comprar essa rifa que eu vou estar lançando, depois vou mandar para você, para que você possa me ajudar a divulgar, e que as pessoas realmente se interessem, porque é uma minoria, mas muitas mulheres precisam deste momento, de estarmos todas juntas, unidas neste mês, e em todos eles, não só no mês de junho, mas principalmente nele, para dar mais qualidade de vida às pessoas que estão precisando neste momento, que são portadoras da linfangioleumimatose. Obrigado, Márcia, pela sua participação, você que disponibilizou aí um tempinho para conversar com a gente e para falar também dessa doença nesse momento importante. Agradeço sua audiência, sua atenção, até o próximo Câmara Entrevista.